Canal VIP Pares. A diversidade se encontra aqui. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, eu, Neymar, aqui, Canal VIP Pares, trazendo para vocês aqui mais um convidado super especial. E, gente, esse é super especial mesmo, tá? Agora estou falando sério. Não que das outras vezes eu não estava falando sério, mas esse... esse é super especial mesmo, tá? E olha, que privilégio. Mas não deixando de reforçar, né, que você aí que está querendo fazer um curso de línguas e que está com aquela meia grama curta, tipo, está meio chateado, não consegue fazer, né, a gente está recomendando aqui o aplicativo Duolingo, né, e principalmente para você que de repente tem uma deficiência visual, né, é muito mais recomendado porque o Duolingo ele tem todo um processo, toda a acessibilidade necessária para você fazer o seu curso tranquilamente. Ah, Neymar, mas tem parte lá no curso que a gente tem que identificar a figura. No Duolingo, as figuras também vêm com a inscrição. Né? Ela também tem uma escrita que você tem a foto, mas você consegue identificar pelo que está escrito. Né? E também ele tem as partes onde ele vai falar o exercício que você tem que fazer. Então, o Duolingo é o aplicativo que a gente recomenda, né, para você que está com a grana curta e para você que é deficiente visual, que tem aquela vontade de aprender uma nova língua e está assim, com dificuldade de como fazer isso de uma forma mais tranquila, você pode ter essa possibilidade na palma da sua mão. Então, pessoal, já baixa aí o Duolingo já. E Duolingo, paga nós. E agora a gente vai falar com o Thomas, que ele vai dar aquele recadinho maroto de sempre, né? Vai, Thomas, pode dar o recado. Agora. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já de saída vou pedindo para que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, parentes e quem encontrar na vida. Brincadeira, gente, mas nos ajude a divulgar nosso canal. Já deu o seu recado, beleza? Então tá ótimo. E agora vamos falar com o nosso convidado de hoje, pessoal. Nós vamos falar com o José Antônio. E o José Antônio vai trazer para a gente. Olha, se eu falar para você onde a gente pescou ele, vocês vão entender que agora a gente está desbravando mares muito maiores, hein? Tudo bem, Zé? Como é que você está? Tudo bem, Neymar. Prazer participar do seu programa e gostaria de agradecer o convite, primeiramente, né? E saudar aí os seus ouvintes e telespectadores. Sim. Zé, para a gente começar o nosso bate-papo de um jeito bastante interessante, tá? A gente procura, primeiramente, trazer o convidado para o conhecimento do público, né? Saber quem é o José Antônio, onde ele mora, qual a idade do José Antônio, se ele é deficiente visual, dá um overview aí sobre a questão da sua deficiência visual e se apresentar para esse público aí de uma forma mais genérica. E aí, quem é o José Antônio? José Antônio, o nome dele é José Antônio Spot Lopes. Spot é italiano, por parte de mãe, certo? Mas não é Spot Luz, não, viu, gente? Eu ia falar isso, já ia falar que na escola era bem legal, né? Em inglês, não é uma palavra inglesa, é uma palavra italiana. Eu vou soletrar para vocês saberem. É SPO2TI. Tá? É uma palavra, é um sobrenome italiano. A origem da minha mãe é da Itália, né? Os avós, bisavós, enfim. Faça a sua audiodescrição aí, José. Ah, sim, me desculpem. Eu sou um homem de cabelos curtos, castanhos, olhos escuros,
pretos, escuros. Estou usando um óculos, certo? Que eu uso há muito tempo, né? Agora ele não está servindo para muita coisa, mas é para proteção mesmo, para não bater o rosto nos batentes, enfim. Sim. E eu estou com uma camisa cor-de-rosa, né? Segundo me confirmou o Neymar. Mas não quer dizer... Não fala isso não, Zé. Você pode falar... Não quer dizer muita coisa. Eu estava zoando com você que era rosa. Mas eu estou aqui com a camisa rosa porque eu estou defendendo a diversidade em todos os sentidos, que é hoje uma bandeira do Rotary Internacional, que vai ser um dos assuntos que nós vamos tratar. Por isso, então, teve um motivo eu estar usando essa camisa, tá certo, pessoal? Ok, beleza. Zé, ok, você falou que você deu a sua audiodescrição aí. E onde que você mora, Zé? Onde você está agora? Eu estou em São José do Rio Preto. Fica uma cidade do interior do estado de São Paulo, distante em torno de 450 quilômetros da capital. É uma cidade em torno de 500 mil habitantes, certo? É um centro de região. A cidade maior que Rio Preto fica em torno de mais de 200 quilômetros, entendeu? Então, a gente tem uma região muito forte de comércio, de serviços, entendeu? De saúde, uma medicina muito forte. É uma cidade bastante pujante. Legal. Eu nasci em São José do Rio Preto. E somente saí para fazer universidade e retornei. Depois de formado, eu fui fazer engenharia civil na Universidade Federal de Uberlândia. Certo. E depois terminei o curso, eu retornei para São José do Rio Preto e estou aqui desde até hoje. Já me formei em 81. Eu estou atualmente com 63 anos. E eu formei em 81, eu já estou com mais de 40 anos de formado, bem dizer, né? Isso, bem 40 anos fechadinhos, vai fazer 41 esse ano. Sim. E como é que foi assim, por José, essas jornadas, né? Você falou que nasceu aí em São José, e com quantos anos você saiu daí? Eu saí com 16 anos de casa para fazer... Fiz um cursinho preparatório em São Paulo, fiz o Ângulo na época, né? Ó a propaganda, hein? Ângulo, depois você pode cobrar o merchandising. E foi muito bom, porque eu consegui passar na Universidade Federal de Uberlândia, uma excelente universidade, fiz um excelente curso que me deu possibilidade de ter uma excelente atuação profissional. Sim. Né? Você atuou por quanto tempo dentro da engenharia? Então, eu vou começar de quando eu nasci, né? Eu nasci em 58, né? Antes da Revolução de 64, né? Que é um marco, né? Na nossa história, né? E o que aconteceu? Eu nasci com uma disfunção. Eu nasci com aniridia. A aniridia é uma má formação na íris. Sim. Entendeu? Isso foi na gravidez, né? Que minha mãe teve algum problema que a gente até hoje não sabe o que provocou, mas houve uma mutação gênica em um dos genes. E eu já nasci com essa
essa doença rara, é uma doença rara. Acho que são pouquíssimas pessoas. Eu acho que você é a segunda pessoa que eu vejo falar da aniridia, sim. Sim. Então, essa aniridia, ela, ao longo do tempo, ela provoca catarata precoce, provoca glaucoma, entendeu? Ao longo da vida, uns mais cedo, outros mais tarde, mas quase sempre aparece ao longo da vida o glaucoma, entendeu? Devido a essa má formação. Sim. E aí você basicamente, então, você cresceu com a deficiência. Na verdade eu enxergava dos dois olhos. Eu sempre tive uma visão, vamos dizer, até eu chegar na universidade. Eu nasci com a deficiência, porém eu tinha visão em torno de 50% em cada olho. Tá? Então, era alguma coisa que me dificultou, desde criança, né? Assim, algumas atividades, entendeu? De leitura, eu tinha que ler muito próximo, né? Na lousa, por exemplo, quando eu entrei na escola, na escola fundamental, no ensino fundamental, eu tinha que sentar na primeira fileira para poder enxergar, entendeu? Na segunda eu já não enxergava direito todo o quadro, e tinha que sentar no centro da sala, entendeu? No meio e na frente, para enxergar durante todo o meu período escolar. Então, minha mãe, logo no primeiro dia de aula, todo ano ela me levava, me acompanhava, explicava para a professora qual que era a minha condição, e aí eles me ajudavam, né, para eu poder tocar os estudos. Então foi assim, com dificuldade, eu tinha grau, entendeu, e tudo mais. Sofri ao longo da escola bullying, né? Eu era muito grande, em relação às pessoas da minha idade, eu era um pouco maior. Sim. Então as pessoas jogavam papel amassado, me punham apelido, ou Luz Baixa, ou Zé da Luz, enfim. Sim. Enfim, fazendo um determinado bullying, né? Sim, sim. Mas eu sempre peguei isso do lado positivo, assim, ao invés de me deixar pessimista, abandonar, eu sempre pus como desafios a serem vencidos, entendeu? Quando a pessoa, o coleguinha, abusava demais disso, eu ignorava ele me chamava pelo apelido, eu fazia que ele não estava me chamando, ignorava, até que ele me chamava pelo nome, entendeu? Sim. E aí eu atendia. Então, eu fui corrigindo as pessoas dessa forma, entendeu? Sim, tá certo. E foi assim que eu fui estudando. Eu tive ajuda de colegas, né, que eram mais próximos, que eu, quando não conseguia, o pessoal ia para o intervalo, tomar o lanche, e eu não ia, eu ficava ia lá no quadro para anotar o que eu não tinha enxergado. Mas mesmo assim eu não conseguia anotar tudo que era necessário. E aí eu tinha uns 2 colegas em cada ano que eles se prontificavam a me prestar o caderno. E eu levava para... Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Então o pessoal me emprestava o caderno, né? E eu levava para casa para copiar, terminar de copiar, enfim, depois devolvia. Muitas vezes tinha um que era mais chegado, ele fazia mais, ele me chamava para estudar com ele, entendeu? Então, foi um amigo assim que eu tenho até hoje. E você é filho único? Oi? Você é filho único? Não entendi. Você é filho único? Não, eu tenho 4, eu tenho mais 3 irmãos. Na verdade, mais 4, mas eu quando eu nasci,
eu tinha 10 dias, eu perdi a irmã mais velha, que tinha 2 anos, entendeu? Então, vivos é eu e mais 3, sendo que eu sou o segundo. Sim. E deles, alguém mais tem algum tipo de... São 2 mulheres e 2 homens. Sim. E deles, alguém mais tem algum tipo de deficiência ou não? Só eu. Só você. O pessoal tem miopia, tal, mas não, nada que atrapalhe o dia a dia. Atrapalhe o dia a dia. Tá. E como é que foi para seu pai, sua mãe lidar com essa situação? Então, eu acho que eu devo muito, como eu falei, à escola, né, que foi receptiva, né, Sim. E aos meus pais, que sempre me insistiram que eu fizesse a escola normal, a escola regular. Sempre me motivaram para fazer. Inclusive, minha mãe era professora da escola fundamental, onde eu estudava. Então, ela me acompanhava muito de perto, me auxiliando nas dificuldades, nos desafios. Então, eu devo muito, principalmente, à minha mãe, que ela, como professora, eu tive a felicidade de ela ser professora e saber lidar com essa situação, né? Então, eu tive esse privilégio, né, de ter minha mãe professora que me auxiliou muito no meu desenvolvimento escolar, entendeu? Além da escola, os colegas que me auxiliaram, né, como eu já contei. Sim. Eu acho que assim, é isso que é importante, né? E como você mesmo disse, né? Numa época onde não existia nenhum equipamento de suporte, né? Não, nenhum processo onde não, o aluno com deficiência, não, ele tem que frequentar a sala regular, né? Se ele tiver algum tipo de suporte, né, vai ser fora da escola, mas ele vai frequentar a aula regularmente, né? Isso que é importante frisar também. O quão importante foi isso para você, né? Não era aquela coisa do te isolar que ia fazer você... não, ele tem a deficiência, vamos pegar ele, pôr numa salinha ali com a professora, vamos fazer ele ficar montando quadradinho para ver se ele, né, se melhora a sua questão. Não era isso. Então, acho que... Hoje, até é bom colocar, né? Hoje a gente sabe que existem os centros especializados de reabilitação. Então, por exemplo, eu não tive isso, na época tinha. Na época não tinha, entendeu? Hoje, os pais, quando a criança nasce e eles notam qualquer coisa assim anormal, eles devem procurar uma unidade básica de saúde para fazer um acompanhamento preventivo, né? E, no caso do deficiente visual, ter um diagnóstico precoce de uma doença, né? Para fazer a estimulação visual. Eu não tive isso. Eu acredito que se eu tivesse tido, porque os profissionais, o SER, né? O SER 4, que todo estado tem, é composto por uma equipe multidisciplinar. Tem o médico, o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta. É uma equipe que cada um, dentro da sua especialidade, faz um acompanhamento nessa criança, entendeu? Então, é bom a gente salientar, né, que é importante esse trabalho. No caso da estimulação visual, os profissionais falam que o olho ele não nasce maduro, né? Então, a pessoa que fizer a estimulação visual até os 7 anos consegue uma visão útil muito melhor, dependendo da deficiência que ela tem, né? Sim. Então, fica registrado 7 anos é aí a idade que a coisa já está, por mais prematuro, o olho já mas já está funcional, né? Funcional. Depois, para corrigir a visão, fica mais... Não é que não é possível, mas fica mais complicado, né? Isso. Os processos são mais
duros e duradouros, né? É totalmente pago, é o SUS, né? Você vai numa unidade básica, você faz um cadastro, e aí a unidade básica define qual a sua situação e encaminha para um centro especializado de reabilitação que vai fazer o acompanhamento periódico e preventivo, né? Sim, e eu acho que isso é importante frisar, né? Para você que está aí, de repente, né, achando alguma coisa estranha, assim como aconteceu, não sei se você chegou a acompanhar, né, a questão do Thiago Leifert, né, que é aquele apresentador da Globo, que ele tipo assim, acompanha tão de perto assim, dele, a filha dele, no caso, né, que ele um dia olhando para a menina, ele viu um reflexo branco dentro do olho da menina. E a mãe dela estava, não, você está vendo coisa, não, nada a ver. E ela, não, ele falou, não, tá acompanhando. Depois, quando foram fazer um exame mais específico para ver o que é, realmente se tratava-se de um tumor dentro do olho da menina, né? E aconteceu isso comigo também. Os meus pais, eles observaram, por isso que é importante os pais observarem o comportamento da criança em relação a ela rejeitar algumas atividades, ter dificuldade de fazer algumas atividades, entendeu? Brincadeira, tal. Ou mesmo timidez, né? Porque sempre tem alguma causa isso, né? Então, no meu caso, eles observaram que se eles me punham em direção a uma luz ou sol, eu fechava o olho. Por quê? Porque a má formação da íris não permitia que ela se fechasse o suficiente para... Eu nasci sem a chamada pupila que dilata e fecha. Eu não tenho completamente aberto. Então, por exemplo, bati uma foto em mim, para mim, eu tirava uma foto minha, aparecia o vermelho, o fundo do olho. Entendi. Então, eles observaram que quando batia a foto, aparecia o fundo do meu olho, entendeu? E eles acharam estranho. E aí eles me levaram para fazer um acompanhamento. Depois que foi mais ou menos similar ao Thiago lá. Isso, para você, então, né? O quanto que é importante, né, reforçar isso aí, né? Pais estejam atentos, né? Atentos a esse tipo de situação. Porque, querendo ou não, é algo que define o bem-estar do seu próprio filho, né? Então... E aí o que aconteceu? Como eles visualizaram essa questão do fundo, de eles enxergarem o fundo do olho vermelho, aí eu tive sorte, porque isso foi um indicador que fez eu ser acompanhado precocemente, entendeu? Esse fator aí de aparecer o fundo do olho nas fotos, tal, ou diante do raio solar, né? E aí, o que eles foram fazendo um acompanhamento, porque com 4 anos já surgiu em mim o glaucoma. E veio forte. Eu estava no olho esquerdo, eu já estava com glaucoma com 40 de pressão. Sei bem o que é isso. Sei bem o que é isso. Entendeu? E em um olho só. E aí o que aconteceu? Fui tratar com o que na época era pilocarpina, entendeu? Que existia, né? Passei e tal, mas como já estava muito adiantado, a pressão estava muito fora do controle, eu precisei passar pela primeira cirurgia minha. Eu passei na cirurgia do glaucoma com 4 anos de idade, no esquerdo, que sempre foi o meu pior olho, entendeu? Sim. E aí conseguiu, a cirurgia teve sucesso, e aí depois disso eu já comecei a controlar com medicação. Medicação só, né? Eu não consegui dispensar a medicação, mas consegui controlar depois dessa intervenção com a medicação. Então, eu já tive esse primeiro incidente com 4 anos de idade. E ao longo da vida você fez quantas cirurgias já? Ixi, eu já perdi as contas. Mas o que aconteceu? Quando eu fiquei passei a ser adolescente, surgiu no olho direito.
E aí eu comecei, só que nesse caso, como eu estava bem assim, atento, eu comecei, não precisou fazer a cirurgia, eu introduzi a mesma medicação que era do esquerdo, eu introduzi no direito, e aí eu fui tocando, entendeu? Sim, sim, sim. E foi assim eu me formei, entendeu? E como é que foi? E como é que foi para você, assim? E assim, principalmente eu acho que a gente fala mais da mãe, né? Como é que foi para sua mãe essa ida sua para Uberlândia, né? Para estudar longe, né? Foi uma saída fácil de casa? Olha, por incrível que pareça, meus pais, eu sempre achei eles um tempo à frente, entendeu? Eles, não só eu, mas a minha irmã mais nova foi da mesma forma. Eles sempre tiveram esse conceito de que o filho, você cria o filho para ele ir para o mundo, entendeu? O filho não é nosso, a gente não é dono dos filhos, né? A gente cria o filho, educa até os 18 anos, dá todos os conhecimentos possíveis, né? Toda a formação, né? Não só a informação, mas formação, educação, para depois eles buscarem a autonomia deles, né? Então, meus pais sempre tiveram essa visão, foi comigo e com todos os meus irmãos. Sim. Então, todos nós saímos para fazer a universidade fora, inclusive, de São José do Rio Preto, entendeu? E eu falo isso, pergunto isso muito, né, César, por conta dessa questão, que até você já até trouxe um pouquinho do como é que sua mãe tinha, como é que era o perfil da sua mãe, né, nesse sentido, né? Mas sempre há aquela coisa do pezinho atrás, nossa, mas ele tem essa deficiência, ele tem esse problema, será que de repente eu não vou, né? E é muito bom saber, né? É muito bom entender que esta é a postura correta, né? De se você não dá asas, né? Ele nunca vai voar, né? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, meu pai me pôs, porque meu pai foi arrimo de família, entendeu? Ele veio de uma família humilde, perdeu a mãe muito cedo. E o pai não podia cuidar dos filhos. Então, meu pai era o mais velho da família dele, dos irmãos, e ele que praticamente cuidou dos irmãos mais novos, porque perdeu a mãe muito cedo, muito jovem, entendeu? Então, meu pai foi engraxate, meu pai foi um monte de coisa, entendeu? Trabalhou, enfim, serviços mais básicos desde criança, desde 9 anos, 10 anos ele já trabalhava, entendeu? Sim, entendi. E ele fez todos nós começar. Para vocês terem uma ideia, ele me pôs para começar a trabalhar, arrumou um emprego para mim com 13 anos. Com 13 anos eu tive o primeiro emprego, ele me pôs como jovem aprendiz num jornal, aqui em São José do Rio Preto. Sim. Então eu fazia a parte esportiva do jornal, eu ia acompanhar os treinos, os jogos dos times aqui da região. E eu fazia toda a matéria. Com 1 ano de jornal, eu já fazia uma página inteira. Com 14 anos, eu já fazia uma página inteira. Então, eu adorava esporte. Eu fazia uma página de jornal já. Eu fazia redação. Não, esse jovem aprendiz estava aquela coisa, né? Já estava no nível de estagiário sênior. Então, tudo isso, veja bem, tudo isso é um processo, entendeu? Não foi assim, deu 16 anos, toma a mala e vai embora. Não, ele me ensinou a ser independente, apesar da minha deficiência. Ele me ensinou a ser independente desde cedo, entendeu? Para eu desenvolver essa autonomia cedo, entendeu? Sim. Coisa que hoje, com esse negócio da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças estão proibidas de trabalhar. As empresas têm até dificuldade devido a essas questões de direitos humanos, tudo de teria os jovens no trabalho. Às vezes até deixam de fazer isso, só obedecem cotas, tal.
assim como dos deficientes, né? Fazem mais por obrigação do que uma necessidade, né? Para evitar dor de cabeça, por causa de questão de assédio, enfim, tudo que a lei do Estatuto que veio para proteger a criança ou adolescente, mas defendeu por um lado, mas, por outro lado, deixou ela suscetível a não trabalhar e, ao invés disso, muitas delas foram... Aí na falta da ocupação, eu me ocupo. Muitas foram para a rua, foram para a droga e hoje não são nada, né? Porque a droga tomou conta do ser da pessoa. Do ser, sim, entendi. E aí o Zé foi para Uberlândia fazer faculdade, se formou engenheiro e aí casou. Ou não? Aí eu fui para a faculdade, né? Fui para São Paulo, sempre fui muito responsável, porque meu pai sempre deu esse norte para a gente, né? De trabalho, tudo. Então, eu já cheguei bem amadurecido, apesar dos meus 16 anos, cheguei muito bem amadurecido em São Paulo. Eu fui com um amigo, um colega de Rio Preto, mas ele não tinha essa mesma visão. Então, eu ficava estudando e ele saía com os amigos para a noite, enfim. Sim. No final, eu passei e ele não passou, entendeu? Quer dizer, passou numa... Ele pagou o preço. Né? Entendeu? Então, eu sempre fui muito responsável, eu me dediquei, bem por isso, porque eu passei numa universidade federal, né, gratuita. Sim. Tá? Porque eu tinha preocupação, né? Meu pai está se sacrificando, se empenhando, eu tinha preocupação de dar um feedback para ele positivo, né? Sim, claro. E eu me empenhei, graças a Deus, apesar da minha limitação, da minha deficiência visual, foi sempre da mesma forma. Vencendo desafios, consegui me formar e exercer uma profissão, né? Isso. E você falou que exerceu, né? Você chegou a trabalhar mesmo como engenheiro? Você era engenheiro, você era engenheiro civil. Ah, tá. E você chegou a trabalhar na área? Eu voltei e eu sempre fui muito empreendedor, né? Sempre fui muito criativo. Então, eu já cheguei já querendo queimar etapas. E eu teve um amigo, um colega de infância que também chegou formado em engenharia na mesma época. E eu de cara já propus abrir uma empresa com ele. Nós abrimos uma empresa e estávamos indo muito bem, sabe? Com mais de um ano de coisa, mas, infelizmente, ele teve problema familiar, a esposa dele não se adaptou em Rio Preto, ela era de fora. E eles acabaram, para não desfazer o relacionamento, acabou saindo da sociedade e foi embora para São Paulo, entendeu? Sim, entendi. Hoje ele não é nem engenheiro, ele é juiz de direito. Bem depois diferente. de bom tempo, depois de exercer um bom tempo a engenharia em São Paulo, ele, já com perto de 40 anos, ele fez faculdade de Direito e mudou para jurídica. Mas fez uma boa escolha, né? Uma boa profissão. Realmente. Sim. Mas então, e aí eu fiquei sozinho. Aí eu falei, bom, eu já tive uma experiência e eu vi que ter sócio não seria fácil, né? O casamento é uma sociedade. Graças a Deus eu estou casado há 40 anos, fiz 41 anos e essa sociedade deu certo. Sim. Eu me casei logo que me formei então eu já estou com 40 anos de casado. E como é que foi esse encontro?
Tipo, ela já era da faculdade, ela era Não, ela era uma amiga minha, adolescente. Ela frequentava a Igreja Católica junto comigo no movimento da igreja, Legião de Maria. Sim. E nós éramos amigos. Eu contava fossa para ela das minhas paqueras. Sim. E aí foi indo, a gente acabou se apaixonando. Entendeu? Tipo, de tanto trocar fossa um com o outro, aí tipo, vai, vamos sofrer junto. Em vez de ficar em vez de eu ter que buscar, em vez de eu ficar sofrendo com os outros, então assim, vamos fazer o seguinte, vamos juntar nosso sofrimento e ser feliz. Vou juntar nossas trouxas e vamos viver juntos. Mas muito bom, né? Muito bom. Então, mas por você ver, quando as pessoas têm afinidade, as pessoas têm os mesmos princípios, vence qualquer dificuldade. Para você ter uma ideia, nós namoramos 5 anos e os 5 anos longe um do outro. Eu comecei a namorar ela quando eu entrei na faculdade, primeiro ano. Eu fiz em Uberlândia e ela fez em São José do Rio Preto, entendeu? Ela fez biologia. Certo. Se for biologia. Mas namorando por carta. Naquela época não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada. Então era tudo na mão mesmo, entendeu? Era correio elegante, como se diz. Naquela época as coisas não aconteciam agora e daqui 2 minutos você estava sabendo o que aconteceu. Não. Você tinha que esperar o tempo da carta chegar. E a gente conseguiu manter esse relacionamento à distância, coisa que não é fácil, né? Hoje, manter um relacionamento à distância, né? Eu vinha cada mês para Rio Preto só, então não foi fácil, mas a gente sobreviveu. Essa dificuldade, tudo, e graças a Deus. Aí depois você veio para Ribeirão, voltou aí e aí foi essa sociedade. Eu estava em Uberlândia, voltei para trabalhar, montei essa empresa, e aí não deu certo depois de 1 ano da sociedade. Aí eu falei assim, bom, eu preciso agora, para eu tocar um negócio sozinho, eu preciso ter um amadurecimento, porque eu fazia uma parte, ele fazia outra, né? Ele arrumou um emprego na prefeitura de Rio Preto, então ali era um foco de serviço, entendeu? E ele trazia muito serviço para o escritório e eu executava, né? Sim. E aí eu resolvi ir buscar essa experiência que ele tinha e eu não tinha, né? E aí eu fui trabalhar em construtora. Eu trabalhei durante 10 anos, eu trabalhei 5 anos numa construtora em Rio Preto, grande, e depois mais 5 em outra. Sim. E eu fui muito bem, entendeu? Aprendi muito, peguei muita experiência e com dinheiro de terceiros, né? De empresários, né? Que investiram no meu trabalho. E eu fiz muito, ajudei a construir São José do Rio Preto, graças a Deus, ao longo desses 40 anos. Iniciei vários loteamentos de São José do Rio Preto, infraestrutura, obras, grandes empreendimentos imobiliários financiados por Caixa Econômica Federal. Sim. Enfim, e fiz grandes obras, entendeu? Sim. E aí, depois de 10 anos, surgiu... eu tive um acidente nessa segunda empresa, que uma ambulância me bateu atrás, entendeu? E eu bati o rosto no para-brisa e eu, após isso, descolamento do cristalino. Sim. Que ele não tem uma má formação, a má formação da íris, o cristalino não era muito bem fixado. Isso. E aí eu fui para essa cirurgia e na cirurgia eu saí cego. Com 28 anos eu perdi o olho esquerdo, que era o pior. Sim. Então eu fiquei cego com 28 anos, filho pequeno, entendeu? Eu tenho hoje ela tem 40 anos quase, né? Sim. E
Mas eu nem por isso eu parei. Eu poderia muito bem, e devido a esse problema, eu fui incapacitado para o trabalho de engenharia, por ter um olho só. Sim. Pelo INSS, entendeu? Sim. Aí eles te aposentaram, então. Eles me deram invalidez permanente, com 28 anos. Ah. Mas aí, assim, como é que foi a vida do José depois desse acidente? Como é que foi se aceitar essa situação? Eu ignorei isso e falei, eu sou muito jovem, eu tenho uma família para criar, eu não posso depender de uma aposentadoria e eu tenho que dar um jeito de me sentir útil para a minha comunidade, colher os frutos do meu aprendizado que eu tive até então, né? Sim. E aí, só que eu não poderia mais trabalhar de empregado, entendeu? Porque eu era aposentado. Então eu voltei a fazer empreendedorismo. Foi empreender de novo. E aí eu abri uma empresa de engenharia e a minha empresa presta serviço até hoje para o mercado financeiro, entendeu? Sim, então o José é empreendedor, então é um empreendedor de sucesso, então. Eu não digo sucesso, porque, na verdade, as empresas que eu trabalhei, todas quebraram. Porque o Brasil é cíclico, né? Sim. Nós passamos por muitas crises da década de 80 até hoje na economia. E essas empresas, mesmo grandes, elas sucumbiram, entendeu? O governo, principalmente obras públicas, o governo não honrou com os compromissos, sim. Né? E essas empresas quebraram, principalmente por causa do governo. E eu tive essa experiência e eu não quis arriscar, entendeu? Então, na verdade, eu sempre trabalhei, a minha empresa sempre trabalhou como prestador de serviço, fazendo. Eu fui buscar uma especialização em engenharia de avaliações. Sim. Então, eu não executei mais obra. Eu já tinha experiência de obra, mas eu fui buscar uma especialização para eu fiscalizar as obras, entendeu? Tá. Ou seja, você vai lá para avaliar como é que está o andamento, ou até antes de iniciar a obra, ou não? E aí eu me credenciei pela Caixa Econômica Federal para fazer isso. E a minha empresa, desde 98, a minha empresa presta, eu não, né? Minha empresa, porque hoje eu já com a perda total da visão, né? Que hoje eu perdi totalmente a visão. Faz uns 10 anos, eu realmente me aposentei efetivamente, né? De fato, né? De fato, né? E assim, você falou que tem a sua filha com 40 anos aproximadamente também. E como é que foi? Como foi essa criação? Como se desenvolveu essa jovem com o pai nessa luta, mesmo com essas dificuldades? Foi do mesmo caminho que eu segui, eu procurei mostrar para ela, entendeu? E ela nasceu com a mesma aniridia. Entendi. Entendeu? E hoje eu tenho um neto também que tem a mesma aniridia, entendeu? Sim, mas ela tem alguma... A aniridia desencadeou alguma coisa? Ou como que ela está hoje? Ela, graças a Deus, ela está num quadro melhor do que eu tinha com 40 anos, entendeu? Sim. Que ela tem a visão dos dois olhos, ela tem parcial também, entendeu? Ela já teve catarata precoce, mas ela fez a cirurgia, conseguiu introduzir a lente, voltou a enxergar normalmente, entendeu? Com grau, né? Mas enxergou com a lente intraocular. Ela teve glaucoma também, ela um pouco mais tarde do que eu tive com criança, né? No
num olho, ela teve na adolescência, mas ela nunca precisou fazer uma cirurgia de glaucoma ainda, entendeu? Então, Sim. ela está controlando com medicação. Certo. Entendi. E ela se formou jornalista. Também mandei ela para São Paulo da mesma forma. Ela fez faculdade aqui e depois foi para São Paulo, fez várias especializações. Hoje ela tem várias especializações na área de jornalismo. Sim. E está trabalhando, entendeu? Sim. Então, enfim. Então, ótimo. Isso é bom. E esse seu neto, você falou que também tem a mesma anomalia, mas só que ele já ele está chegou... com 2 anos. Tem 2 anos e está recebendo todo o acompanhamento precoce, tudo que um pai e uma mãe devem fazer, né? Sim. Para acompanhar, se vier aparecer um glaucoma, uma catarata, tal, que ele possa corrigir, porque ele já tem um histórico meu e da mãe, né? Isso. E o que eu achei mais engraçado foi que, assim, geralmente pula geração, né? E no seu caso foi linha direta, né? Não pulou nenhuma. Né? Nenhuma. Eles falam que é 50%, é cara ou coroa. Entendi. Mas até agora... É aquela coisa, né? Mas aí, Zé, você trouxe uma coisa também muito importante que você falou que há 10 anos atrás, quase 10 anos, você se tornou deficiente visual total. Né? E como se deu isso? Então, fui acompanhando o glaucoma, mas o glaucoma eu fui controlando com medicação no olho que eu não havia perdido, né? Que eu perdi com 8 anos, fui cuidando desse... Porque, você vê, toda a minha vida depois da perda do primeiro olho, eu continuei dirigindo, continuei trabalhando com um olho só. Então, que nem hoje tem a lei que quem é monocular perdeu um olho, mas tem o outro com uma visão parcial, ele já é considerado deficiente visual, né? Só com a perda de um olho. Eu, com um olho, eu fazia de tudo, entendeu? Bem dizer, com os cuidados, dirigia, mas com cuidado. Nunca tive um acidente grave, entendeu? Mas sempre foi permitido eu dirigir com óculos, apesar de ter um olho só, entendeu? Então, eu consegui exercer a profissão, né, ao longo desse tempo. Mas aí fui controlando o glaucoma com medicação desse olho que eu tinha visão, né? Parcial, né? Eu tinha visão parcial. Mas foi indo ali, o olho já não estava respondendo à medicação. E aí foi como eu tive que começar a fazer cirurgias de glaucoma. Sim. E aí, nesse negócio, faz uma cirurgia, não dá certo, faz outra, não dá certo, deu problema na córnea. Entendeu? Aí eu tive que fazer transplante de córnea. E aí fez transplante de córnea. Você sabe, tudo que é o motor, quando você tem um motor zero, é uma coisa. Quando você começa a retificar o motor, começa a... Sim, já começa a dar ruim. Já. É porque eu comecei a fazer cirurgias evasivas, né? E aí começou a dar efeitos colaterais. E aí, depois que eu tive várias cirurgias de glaucoma, e elas eram bem-sucedidas temporariamente, aí voltava a subir. Aí, para corrigir isso, fazer outra medicação forte. Aí fiz 2 transplantes de córnea, fiz um, não deu certo. Aí fiz outro, precisei pôr uma prótese. Eu tenho uma prótese artificial nesse olho, que eu tenho um resíduo de visão, né? Eu só enxergo luz e vulto, mas muito pouco. Sim. E aí foi, entendeu? E aí, no final, agora, que foi, vamos dizer, o nocaute, deu um edema de mácula. Porra! Aí eu tinha visão central, mas
eu tinha visão periférica, né? Assim, que o glaucoma ele vai diminuindo a visão de fora para dentro, né? Isso. Então eu tinha visão central, mas aí a visão é dentro da mácula, que é a visão central, aí complicou. Aí deu ruim. Aí deu. Sim. E aí foi onde eu tive a necessidade de me reabilitar, entendeu? E aí fui buscar a reabilitação, não me entreguei, entendeu? Sim. Aí eu fui procurar o Centro Especializado de Reabilitação Visual de Rio Preto, que aqui é administrado pela maçonaria em São José do Rio Preto há mais de 60 anos. Sim. E fiz a minha reabilitação aí parcial, porque logo veio a pandemia, entendeu? Sim. Desisti de novo, fui procurar a internet e estou aí nessa comunidade PCD, procurando me habilitar e me reabilitar e ser útil para a comunidade, com a experiência de vida que eu tenho. Aí entra a questão do Rotary, né? Que eu tenho o Rotary como uma ferramenta de ação social. E agora, finalmente... Esta foi a primeira parte do nosso bate-papo com José Antônio. Se você ficou até aqui, curte, compartilha e ative o sininho para receber a notificação da continuação desse bate-papo super interessante. Na sua vida.